Meio-dia e 46, estamos de volta com o programa Conexão Líder, com um momento aqui muito especial, né? O quadro Conexão Influencers. Hoje a Nayara Zopelar tá retornando de férias ainda, né? Férias de rico demora mais tempo, né? Então ela não tá aqui hoje não. Mas a gente tá aqui com esse quadro, né? Com as pessoas que se destacam, principalmente nas redes sociais, aquilo que viraliza, aquilo que é notícia, que é manchete, que é assunto interessante, relevante. A gente traz para esse quadro. E é lógico que é um prazer receber aqui meu querido amigo, meu querido irmão Nilson Moraes, que na última semana, né, só deu Nilson nas redes sociais. É lógico que por um motivo muito triste, foi o falecimento do Zagallo, né, que também descansou, né, coitadinho. O Zagallo já estava aí com uma idade bem avançada, né, e o Nilson tem uma história com o Zagallo. E aí os vídeos do Nilson e momentos do Nilson no Bem Amigos e tudo mais começaram a se multiplicar. E muita coisa que ele já falou aqui no programa, muita gente começou a descobrir agora, né? E chegando pra gente, o pessoal enviando, falando, olha, você viu que o Zagallo jogou em Ubá e tal, aquela coisa toda. E por isso que eu falei, não, vou chamar o Nilson lá, porque não é só essa história, ele tem muita história com o Zagallo e veio aqui contar um pouco pra gente do legado desse que talvez tenha sido um dos nomes, tá ali entre o top 3 do Brasil, assim, dos mais importantes pro futebol de todos os tempos no Brasil. Não é isso, Nilson? Seja muito bem-vindo ao programa Conexão Líder. Muito obrigado, Badaró, obrigado, Thiago, Conexão Líder, né? Mais uma vez abrindo uma oportunidade para mim falar, né? E de uma figura fantástica que é o Zagallo, né? O cara que, né, tem uma brasilidade muito grande, né? Você fala de Zagallo, você lembra da camisa amarela, verdade, lembra da seleção brasileira. Incrível, o Zagallo nos deixou nos 70 anos que comemora esse ano da camisa amarela. Olha só, incrível, né, cara? Ô, Nilson, eu acho que no Brasil a gente tem assim, talvez o cara que trouxe o futebol pro Brasil, sim, o Charles Miller, uhum, o Pelé, uhum, foi o cara que, Pelé, claro, né, o maior gênio do futebol de todos os tempos, Garrincha, né? E o Zagallo. E o Zagallo. O Zagallo pela representatividade de uma vida dedicada ao futebol, né? E o que ele foi como jogador, como treinador, sim, como um cara que entendia do futebol e que tinha as opiniões dele. Então, ele é mais importante que as pessoas podem imaginar. Principalmente a nova geração não tem ideia do que foi o Zagallo naquele tempo também, do Brasil tentando recuperar a autoestima no futebol, coisa que a gente precisa hoje em dia. Sim. E o Zagallo falando, vocês vão ter que me engolir. Cara, muito Zagallo, as pessoas não têm noção que o Zagallo é um mestre, cara. O Zagallo é um professor. O Zagallo que criou o 4-3-3. Jogava só, todo mundo no 4-2-2. Era outra forma de jogar. Uhum. Foi o único cara que teve peito. Ele assumiu a seleção, né? Poucos dias antes de embarcar, era o João Saldanha, que num ato político teve uma desavença com o presidente, que era o Emílio Garrastazu Médici, né? Um militar na época, que quis peitar o sistema. E aí entrou o Zagallo. E o Zagallo mudou totalmente o time. O time não era aquele. Ele colocou 5 camisas 10, que era Jairzinho, Tostão, Gerson, Rivelino e Pelé. Então, quer dizer, com aquilo ele mudou tudo, cara, no futebol. Ele provou que era possível esses caras jogarem junto. Então foi fantástico, né, cara? Ele, na Copa de 70, ele deu uma aula. E, inclusive, ele já estava com Parreira, eles traçaram uma estratégia de chegar poucos dias antes para não sofrer a altitude que tinha no México. Muitas pessoas acham que a Copa do Mundo, e a Copa do Mundo foi muito difícil, porque nós pegamos a Inglaterra antes da final, que era campeã mundial, de 66, Bob Charlton, Bob Moore, foi o jogo da Copa, aquele jogo, né? E a Itália tinha pego a Alemanha na semifinal, e tinha sofrido um desgaste muito grande, mas nada justifica os 4-1, que foi um passeio, né? Que a seleção de 70 deu, né? Depois o Brasil ficou 24 anos sem ganhar o título. O que aconteceu? Veio o Zagallo como diretor técnico do Parreira. Falta uma, faltam duas, falta... aquela demais, positividade, cara, né? Sim. E o que ele fez em 98 não foi campeão, mas foi vice, né? Naquele jogo contra a Holanda, aquela atuação dele, pô, sensacional, ele motivando os jogadores ali, né? Ele é demais, Zagallo. E tem uma participação do Nilson, o Thiago vai capturar um áudio ali pra gente. E tem as imagens, inclusive, no YouTube, tem no Instagram do Nilson. Aliás, eu recomendo que você siga o Nilson Moraes, porque o Nilson todo dia é aquela injeção de positividade. Tem ele na academia, ele trazendo mensagem positiva. Não ele desiste, com os cãezinhos também na rua, ele sempre com uma mensagem positiva. E tem esse material dele do Museu Itinerante do Futebol, que é, assim, incrível, nível internacional.
Isso não é o que eu tô falando, não, meu amigo. É o Galvão Bueno. É ninguém mais, ninguém menos do Galvão Bueno. No auge do Bem Amigos, ele recebeu o Nilson Moraes e ali foi revelado, inclusive, um lance do Zagallo, que a gente vai ouvir o áudio. Vamos ouvir o Galvão falando, que é mais interessante. Coloca aí, por favor, Thiago Freitas. Ubá. Você é de Ubá. Viajou quanto tempo? Falando. Pra chegar aqui. Sabe pra quê? Zagallo, se segura aí. Não, vem cá, Luiz, vem cá. Entra aqui. Entra aqui, por favor. Gente, olha as coisas que acontecem nesse dentro. Essa aí não é. Olha, essa eu nunca podia imaginar. Essa. Como é que vai? Tá bom, parceiro? Tudo bem? Tudo bem, Galvão. Seja bem-vindo. Lord Sinclair. Tudo bem? Isso aí depois vamos ver o que é. Eu não sei o que é isso, não. Não me derruba, não, hein? Gente, sabe o que é isso aqui? Você sabe o que é isso, Zagallo? Sei. O que é, Zagallo? É o América Júnior, um time feito na própria América pelos associados. E eu fazia parte desse time. Peguei um trenzinho para ir jogar lá em Ubá. É o seu primeiro jogo? Primeira vez que você saiu de casa para jogar futebol, Zagallo. É isso aí. Gente, o que é isso? O que significa isso, Júnior? Isso é uma relíquia. Isso é uma relíquia. Vai fazer 60 anos de carreira no ano que vem? Foi antes de 48 isso. Foi. Peraí, o microfone aqui. Eu fiz 48 porque eu coloquei 48. Tá saindo no ar aí? Muito legal, então. Gente, isso aí que vocês ouviram agora foi um momento histórico. Um cara aqui de Ubá, um Nilson Moraes, pesquisador, estudioso do futebol, pessoa que realmente tem uma vida dedicada à história do futebol. Ele pegou material, né? Foi convidado, participou lá do programa Bem Amigos da Rede Globo na época, né, da Sport TV. E ele levou lá pro Zagallo, naquele momento, que estava próximo a comemorar 60 anos, né, de carreira naquele momento. Foi recebido pelo Galvão Bueno e tal. E o Nilson já mostrou isso aqui, já divulgou e tudo mais. Só que no momento do falecimento do Zagallo, esse vídeo explodiu. Tá todo mundo compartilhando. Alguns amigos de fora me mandaram aí, falaram assim: ó, já viu isso? Falei, já. Ih, como já viu, meu amigo? A gente sabe essa história, a gente tem muito orgulho disso. Ô, Nilson, e que legal, cara, assim... Que bom que nós temos você aqui. Né? Se não fosse você, essa história ficaria perdida. Nem o Zagallo ia dar conta disso. Eu descobri essa história por causa do Galberto de Mello. Olha só. E por causa do Sebastião Gravina, que é o proprietário da foto. Eu perguntei ao Galberto, entendeu? O Alberto de Mello, o famoso tamanquinho, né? Que Deus fantástico, gênio. Era o Armando Nogueira de Ubá. Sabia tudo, fui, né? Não, tudo. Eu fui de música, de política, de futebol. Pô. Cara, eu estive na Granja Comari em 2003. E aí eu gravei com o Zagallo, tipo assim, vou fazer uma pergunta, Zagallo. Zagallo, você tem alguma coisa de Ubá pra falar? Ele falou, pô, Ubá marcou minha vida. Peguei um trenzinho, fui jogar lá em Ubá, na terra do Ari Barroso. Que legal. Falei, cara. Que isso, cara? Que furo. Quando foi isso? Na década de 40, perto de 50, eu fiquei com aquilo na cabeça. Cheguei aqui e falei, pô, vou no Galberto. Pesquisar. Fui no Galberto de Mello, gênio. Vou perguntar um cara que conhece da história. Ele falou, Nilson, julgaram o Sebastiãozinho, pai do Dr. Márcio e Marcelo, que era cracaço. E ele falou comigo que os dois craques tinham dois craques assim, que era ele e o Nardim, pai do Christian. Que desequilibra. Ele falou, são os caras que podiam ter jogado na seleção brasileira. Olha que legal. Celso Salles. Mas o cara que fez o gol do meio do campo foi o Sebastião Gravina. Ele fez um gol do Pelé, cara. Olha só. Ele que marcou. Eu falei, pô, o Sebastião Gravina tem essa foto. Aí eu fui lá, cara. Fui lá, conversei com ele, com o Deraldo Gravina. E aí falei, ô Sebastião, esse cara aqui é o Zagallo, ó, novinho. Porque você tem que ver o seguinte, em 48, cara, é difícil. O Zagallo não era o Zagallo, era mais um garoto que veio aí, O Zagallo falou comigo, eu era o Zagallo com um L só. Eu era um menino. Eles montaram um time no América na última hora e a gente foi lá em Ubá fazer um amistoso. Aí julgaram ele e o Leone, que mais tarde se integrou ao Flamengo, foi até campeão, foi tricampeão no Flamengo. Bacana. 52, 53, 54. Não, 53, 54, 55. Esse Leone foi um jogadoraço também. E era contra o Aimorés que eles jogaram? Contra o Aimorés que eles jogaram no campo do Aimorés, foi um jogão. Ele falou comigo, pô, o time dos caras era bom demais. Porque o time do América era bom, né? Ainda enxertado com o Leone, né? E o Zagallo naquela época já era um jogador que destacava. E é interessante o protagonismo e a relevância que o Ubá tinha no futebol naquela muito época, grande. A ponto do Ameriquinha, né? Pegar um trem e vir jogar a Ubá. Em Ubá. Em Ubá. Em Ubá.
você vê, era famoso o time do Aimorés, né? Aí nessa época eles já tinham ouvido falar em Guará, Mundim e Nicola. Eu já sabia que o Bar era celeiro de craque, né? Que legal, cara. Incrível. Que história incrível. E assim, né, são tantas histórias. Com o Zagallo eu tenho um monte de história. Eu levei o Zagallo, menino, pra conhecer o Zagallo em Juiz de Fora, num jogo entre Flamengo e Ponte Preta. Olha só, pra quem tá assistindo pelo YouTube, vou até mostrar aqui, ó. O dia da Olha, o da Nilson com o Zagallo, olha. E aqui, ó. Eu gravando com ele, Ó, isso aqui. Eu dei uma de o Zagallo de repórter. No auge, né? Thiago vai até dar um close aí pra gente. O Thiago hoje tá sendo operador. Olha só, pra quem tá acompanhando pelo YouTube, o Nilson com o Zagallo no auge, meu amigo. Isso não é assim, mais ou menos, não. Olha lá, ó. E dentro da granja, né? Que hoje é impossível, né? Hoje não acontece mais. Pra ter um acesso desse, não tem. Impossível. Ô, Nilson, você tem um material aqui muito rico com o Zagallo, né, cara? Olha aqui. Muito. Última vez que eu tive com ele, essa foi a última na vez. Soccerex. Você já era brother dele, né, Nilson? Já. Ele já me conhecia, ele virou e falou assim: pô, você tá em todas, hein? Esse dia ele brincou comigo. Olha só que legal, cara. O Nilson tem aqui, ó, um crachá do Zagallo de um evento. Do Havaí Evolution Forum. Todos eles tiraram-me da ele. Aqui foi usado pelo Zagallo. Pelo Zagallo. Foi usado pelo Aí eles Zagallo. autografaram a camisa, mas a camisa tá num quadro. Sim. Tem muita coisa aqui. Se procurar, tem mais coisa aqui, ó. Ih, o Nilson. Tem o Nilson com Pelé aqui, olha aqui, só que legal. Olha, gente, esse Nilson tem história, olha. Deixa eu contar. Olha o Nilson com Pelé, ó. Ô, Nilson, pra poder. Os outros acham que é fácil, chega lá na granja e entra. Não é assim, não, né? Isso aqui é o time da Aimorés da época que jogou com o Zagallo? É o da época. É o time da época que jogou com... É o timaço que o Aimorés tinha. Olha só. Você tem a foto aí do Zagallo nesse jogo? Tem. Você tem aí? Mostra pra gente essa foto aí também, que ela é importante. Esse é o time da Aimorés, então, que tinha o seu Sebastião Gravina. O Sebastião Gravina, pra quem não sabe, é o pai do Tantão Gravina. Tantão do Gravina é um dos maiores entendidos de futebol de salão. Muito. E um excelente treinador. Aqui o Luiz Alberto Gravino jogou no Bandeirantes. Lideraldo jogou no Aimorés. A família inteira jogou futebol, né? Só craque, né? Só craque. A genética ela é boa pra craque. É boa. Os caras tudo são. Essa é a foto do então, meio. Pra quem tá vendo aqui pelo YouTube, né? O Zagallo aqui, ó. O Zagallo é esse aqui, então. Novinho. Aqui, tá aqui. Aí. Você vê que ele tá com cara de menino, né? Zagallo. E o Leone é esse cara aqui, ó. Sim, que foi craque do Flamengo. Craque do Flamengo. Ô, gente, isso aqui é aqui em Ubar. Olha que legal, bicho. As mangueiras lá no fundo, né? Não, sensacional. Aí você tem aqui, ó, essas duas equipes se enfrentaram. Aqui, ó. E o Zagallo veio jogar. O Sebastiãozinho na ponta ali, ó. Aqui, ó. Arreda um pouquinho. Sim. O Sebastiãozinho aqui, que era cracaço de bola. E aqui o Nardim, Celso Salles e o Sebastião Gravino, que fez um gol do meio do campo. Que bacana. O cara falou comigo, o Galberto. Detalhe pra calça a calça do treinador, sensacional também. Um palmo acima do umbigo. Que legal. Rubens Barreto. Não, que legal. Ô, Nilson, tem muita coisa aqui. Tem uma matéria que você estava me mostrando aqui, cara. Com o Zagallo de Ubar, o menino. Sim. Que nós levamos lá pra conhecer. E aquela quando saiu a escalação da seleção, tá o Zagallo de um lado e você, a matéria sua de colecionador do outro. É no jornal? Aqui no jornal Lance. O Lance? Aqui, ó. Olha só que Foi legal. no dia que o Guga ganhou do Pint Sampras. Olha só. Essa matéria marcou. Aí saiu o Nilson aqui no jornal e... Aqui. Olha que bacana, cara. No dia da lista. Aqui você tem o Nilson Moraes de um lado, uma matéria sobre o Nilson. Tá aqui, ó. E o Zagallo. Do outro lado tá lá o dia da lista, o Zagallo aqui, ó. Ó, isso aqui, gente, é uma pequena amostra, né? Você que tá ouvindo aí pelo rádio, eu recomendo que você assista essa entrevista pelo YouTube, até mesmo para você entender o valor do trabalho do Nilson Moraes como colecionador, como historiador, como empresário do Museu Itinerante do Futebol, como expositor. É um cara que realmente tem uma vida dedicada e é legal quando a gente percebe isso, né? Infelizmente, a gente não tem o Zagallo. O Zagallo já tava com o quê? 92. 92 anos. Então, assim... E eu, cara... Chega uma hora que o tempo, né? Você acha que é uma história, mas é uma série de coisas que aconteceram que me levaram a ter essa proximidade com o Zagallo. Eu já entreguei um quadro pro Zagallo na Granja Comari,
o Zé Lourenço estava comigo, ele mandou eu pular, ficar do outro lado. Você tá entendendo? Então, quer dizer, existia um carinho muito grande por parte dele. Porque essas pessoas são muito carentes de serem homenageadas. E o Brasil é muito ingrato com a memória dos grandes ídolos do passado. Se não é um trabalho como o seu, de pessoas que realmente dedicam a vida. Trabalho braçal, passa, né, cara? Passa batido, né, Nilson? Os caras são, principalmente nessa geração agora, principalmente muito TikTok, é só o momento. Já passou a moda, já desvaloriza aqui. Cara, eu acho assim, eu vou continuar com o meu trabalho, faço isso porque gosto, né? Esse ano é 70 anos da camisa amarela, 28 de fevereiro de 54. Foi a primeira vez que o Brasil entrou com a camisa amarela. Eu, né, se eu pudesse dar uma sugestão para a CBF, eu tentei, assim, falar, mandei para eles, né, fazer tipo assim um selo, um tag para colocar na camisa com a imagem do Zagallo. Porque eu acho que ninguém tem mais brasilidade e mais identificação com a camisa amarela do que o Zagallo. Verdade. Para fazer essa camisa e deixar essa camisa até a Copa de 2026. Seria um prêmio por tudo aquilo que o Zagallo fez pra gente. Verdade, verdade. Ô Nilson, o Zagallo esteve, então, na seleção que foi campeã mundial, só para quem não... Em 58, como jogador. Tirou um gol debaixo da trave, fez o gol, o quarto gol. Ele era elegante jogando, né, muito, cara? E ele fazia uma coisa à frente do tempo dele. Que ele fechava o meio de campo. Ele era um ponta que jogava o recuado e voltava na marcação. Olha só. Então ele, naquela época, ele já era um cara na frente. Você vê que naquela época tinha o canhoteiro, que era fenômeno, que dibrava pra caramba, entendeu? E ele que foi o titular. O Zagallo, na verdade, ele ganhou a posição num Brasil e Paraguai no Maracanã, que ele destruiu. Foi a melhor partida do Zagallo até hoje na seleção. E aí ele foi convocado pelo Feola. E aí, chegando lá, ainda tinha o Pepe, cara. O Pepe ficou no banco. Nossa. Você tá entendendo? Então, quer dizer, tem toda uma história do Zagallo na seleção. O Zagallo, se você for ver bem, ele é um vitorioso, né? Porque jogar naquela época, no meio de campo, né, sendo 10, você tinha que ser muito bom, cara. Tinha que ser muito bom. Muito bom. Você tinha a seleção, que ter algo mais, 58, o Brasil foi campeão. E o Zagallo sempre tem esse lance de vencer quando todo mundo desacredita da seleção. Porque em 1950... foi um vexame pro Brasil, né, cara? Perdeu. E você sabia que o Zagallo foi guarda no dia? Ele estava trabalhando no exército de costa pra seleção. Nossa. Ele trabalhou aquele dia no Maracanã. Por isso que deve ter chorado, né? Muito. Por isso que foram os guardas que levaram o caixão dele no cemitério de São João Batista. Olha por isso que ele foi conduzido pelos oficiais do exército. De se tornar um jogador profissional. Ele era oficial do exército. Oficial do exército. E ele trabalhou naquela fatídica 16 de junho, né? O Brasil, quando perdeu ali, em 1950, a autoestima foi lá embaixo e começaram até... aí teve a Copa seguinte e tal. Era o complexo de vira-latas. Aí fala, não, o Brasil, esse time joga bonito, mas não ganha nada, não sei o quê. Aí veio 58, ganhou. Né? Aí deu aquela... Isso. Né? 62. O Brasil passou a ser um país vitorioso. Aí a Maria Esther Bueno ganhou no tênis. É tudo isso, cara. Aí 62 ganha de novo. Sim. Né? Aí depois, na de 70, tava meio desacreditado. E em 66 nós perdemos. Nós perdemos. Tomamos um baile da Hungria, perdemos para Portugal. O Pelé machucou. O Pelé não queria mais jogar em Copa do Mundo. Olha só. Foi em 70 por causa deles insistirem muito. E o João Saldanha falar que o Pelé tava cego. Já pensou se ele enxergasse? Caramba. Hein? Com aquela bola que ele jogou? Que isso, cara. E aí, isso eu falo, assim, pelo que hoje em dia a gente fala, a vibe da pessoa. A vibe do Zagallo é justamente do momento que ninguém tá acreditando, ele chegava e botava a turma pra cima, né? Foi assim em 62, foi assim em 70, foi assim em 94. 94. O único homem tetracampeão do mundo. Só existe um hoje que foi campeão como jogador e como treinador, que é o Deschamps, né? Que fez uma homenagem pro Zagallo. Falou, ó, quando eu ganhei do Zagallo em 98 como jogador, ele fez questão de cumprimentar todos nós. Porque o Zagallo, cara, era um gentleman. Entendeu? Ele sabia se comportar, né? Eu fiquei muito chateado na última Copa, porque eu vi o treinador nosso indo pro vestiário e abandonar os jogadores no campo. Ali era a hora dele ir lá abraçar os jogadores. Porque, cara, deixa eu te falar uma coisa, você pode falar o que for do Neymar, mas o Neymar fez o gol da Copa ali, ele driblou o time todinho, cara. Sim. Você tá entendendo? Agora os caras depois foram pra frente e tomaram o gol, cara. Eles não tinham que ter ido pra frente. Verdade. E Brasil e Argentina seria um jogo... Nossa. Ó, ia ser outro jogo, hein? Ia ser outro jogo, Você pode ter certeza. Porque aí entra a rivalidade, entra uma série de coisas.
É claro que eles tinham o Messi, seleção deles voando, né? Mas eles perderam o primeiro jogo. Eu achei interessante quando, por exemplo, o pessoal fala assim, hoje em dia, o Guardiola é o grande gênio atual, como técnico. Quando eles perguntam pra ele as referências dele, ele fala Zagallo, ele fala Tele Santana. Ele tem uma coisa. Caras Você do sabe Brasil, qual que é a referência são os dele? ídolos dele. A seleção de 70. Olha só, É a referência dele. É bacana demais isso. E muita gente fica babando o ovo dos caras lá de fora. É o 4-3-3 do Zagallo. Então, e o Guardiola, ele falou, não... Os caras que jogava bonito, né? Os caras que realmente criaram esse negócio e sabem são os brasileiros, gente. Sim, então, legal, né? Agora, a gente tem que recuperar essa autoestima, né, Nilson? Porque eu acho tão largado, né, eu acho que tem que ser muito bem trabalhado, e nisso aí eles podem usar a imagem do Zagallo. Não tô querendo colocar o Zagallo como né, o cara que vai ser o salvador da pátria, mas como bons exemplos. Não só ele, e outros jogadores, entendeu? Fazer com que os jogadores cheguem na concentração, para esses meninos escutar pelo menos esse jogador, pelo menos 10, 20 minutos de uma palestra motivacional. Fala, gente, 58 a gente também saiu daqui desacreditado. Em 70, o pessoal tá vivo aí, o Gerson, você tá entendendo? Verdade. Tem muita gente viva aí. Olha, cara. mesmo sendo o Leão, mesmo sendo flamenguista, eu achei muito ruim, muito triste o que aconteceu com o Fluminense nessa final do Mundial. Sim. Porque tomou aquele gol logo no começo e desorientou o time, eles ficaram abaladíssimos e tal. Uma infelicidade do Nino, a bola bateu na perna dele e encobriu o goleiro. Entendeu? Então, isso, aquilo ali não representa o que é o futebol brasileiro, não representa nem o Fluminense. O Fluminense é muito mais do que aquilo que apresentou ali naquele jogo, né, cara? E é lógico que tem a zoação, a gente brinca e tal. Você muda muito, eu mudei muito. Hoje em dia, eu sou um torcedor totalmente diferente. Eu torci pro Fluminense. A gente não pode torcer contra o Brasil, né, cara? É porque ali o Fernando Diniz era o treinador. Eu queria que ele fizesse um papel bonito ali, cara. Agora, achei que foi muito bem... brincadeira, mas... Sim, achei que foi muito bem escolhido também o Dorival para ser o novo técnico da seleção. Muito experiente. E como o universo fez uma justiça, porque mesmo sendo flamenguista, dizendo mais uma vez, o Flamengo foi... ele ganhou tudo, muito errado com o Dorival, muito injusto. Muito. Mas o próprio universo fez a justiça. Sim. Foi campeão da Copa do Brasil em cima do Flamengo, tá na seleção, tá no momento maravilhoso do Dorival. E a gente. Igual o cara falou comigo, ele tinha que ir para a Arábia. Eu não acho, cara. O sonho dele, qualquer treinador sonha é a seleção. O cara que leva o futebol a sério, ele quer estar. Onde realmente tem paixão e não só onde tem dinheiro. Porque a Arábia tem dinheiro, mas lá não tem tradição de futebol. Tem tradição. Lembra que o Filipão assumiu na última hora também? Nós classificamos na última partida, gol do Luizão. Acho que o Dorival tem condições de trazer isso aí, trazer uma estrutura. Ele vai saber trabalhar e com muita moral. Ele vai saber trabalhar com o Hendrick, com esses meninos novos aí, Rodrigo, Vinícius Júnior, entendeu? E nós precisamos do Neymar ainda. Verdade. Nós precisamos de um camisa 10. Você tá doido, rapaz? O Neymar é gênio. Bobo é quem quer descartar Neymar, falar que ele não vai, isso é coisa de maluco. O Neymar é um dos poucos gênios que ainda estão sobre a terra, que faz tudo o que quer com a bola. É recebido por todo mundo, onde chega, idolatrado. Cara, eu não tenho essas coisas. Ele tem as falhas dele. Aí as pessoas querem comparar o Neymar com um ser humano comum. Um menino com 13 anos de idade já valia uma fortuna. Ele não viveu o mesmo mundo que a gente viveu. Eles nunca deixaram ele ter um contato com a realidade. É meio bobo? Né? É meio brega? Mas eu quero saber dentro do campo, amigo. Tem um instituto em Praia Grande, ajuda 25 mil crianças. Olha que legal, cara. Um trabalho, entendeu? De educação lá, de inclusão social fantástico. Quem que ajuda os outros aqui no Brasil? Eu quero saber. O Neymar. Não, quem que faz esse trabalho? Eu quero saber. É raro. Ele falou para um repórter lá na Grande Comaria, eu tava lá. Se você tivesse na minha posição, você faria isso que eu tô fazendo? Pronto. Colocou o cara na parede. Porque é muito fácil você falar do outro lado. Mas você tendo toda essa grana, não sei o quê. Cara, mas ele faz o trabalho muito bacana lá. Ô Nilson, esse lance falou do futebol árabe, né? Os caras estão comprando tudo no dinheiro, né? Há quem diga que esse novo momento vai transformar o futebol. A gente não sabe se é pra melhor ou pra pior. Porque essa dinheirama toda não vai melhorar a condição do futebol árabe, porque os caras têm muito ainda que crescer. Sim. Mas estão desestruturando os times, levando grandes craques pra lá. Pode ser que o futebol... O treinador do Botafogo mesmo foi isso. E acabou com o time do Botafogo. Então, aí isso prejudica o futebol europeu, o futebol nosso. Sul-americano. E ao mesmo tempo não melhora lá e piora os outros. Ao mesmo tempo,
abre oportunidade pra gente que não teria oportunidade. Porque como eles estão pegando tudo lá, tem gente que tá precisando também mostrar serviço, tem essa chance, né? O que você acha que acontece agora? Não, e o dinheiro, né, cara? Vamos supor, esses meninos aí, a gente fala de uma forma assim, o dinheiro é muito importante, porque são meninos que cuidam de família, são meninos humildes. Cara, muitas das vezes passa essa fase e aí depois, se o cara não aproveitar e não ganhar dinheiro agora, ele vai ganhar quando? Você tá entendendo? Então é um negócio muito desproporcional e muito assim, desleal até com os outros times. Aí o cara não vai deixar de ir, ele não vai fazer a independência financeira dele, né? Então, quer dizer, é complicado. Eu penso e as outras ligas é que vão ser prejudicadas, né? Elas vão ter muita grana, porque os jogadores vão ganhar muito dinheiro vendendo jogador. Mas tem que pensar no futebol como um todo. E não pode abandonar a paixão, não pode ser muito automático, né, cara? Tem que ter esse... a paixão tem que prevalecer, né, cara? Eu acredito, né, nessa vinda do Dorival, ele vai saber trabalhar muito isso aí, cara. Eu acho que a seleção brasileira tem muitos jovens talentosos. Vamos ver agora no pré-olímpico, tá lá o John Kennedy do Fluminense, tá o Hendrick, o John Kennedy tá lá o também Vitor maravilhoso, cara. Jogadorzaço. Que isso. Jogadorzaço, né? Tem personalidade. Tem personalidade, né? Então, quer dizer, faz uma mescla, jogadores experientes e novos, pode fazer uma grande seleção. Você tá entendendo? E o Dorival sabe trabalhar grupo, entendeu? Acertar a defesa, né? Sabe. Ele sabe trabalhar isso aí. Goleiro nós sempre bom demais. Muito. O Ederson, um dos melhores do mundo. Goleiro não é um problema pro Brasil. Joga com os pés, não. Excelente, tá doido? Tem muito. Goleiraço. Gente boa. Goleiraço. Nilson, vontade de bater papo com você até tarde. Infelizmente o tempo se encerra, mas aqui, parabéns, viu, por tudo que você representa aí pro município de Ubá, pra Minas Gerais e pro Brasil, cara. Você faz um trabalho aí que é maravilhoso. É a pena que fica mais em evidência quando tem aí uma fatalidade como a perda do Zagallo. Eu continuo. Mas a gente quer justamente que o seu trabalho brilhe o ano inteiro, que tenha muito incentivo do poder público pra você poder estar colocando suas exposições e rodar o Brasil, cara, que esse trabalho seu é muito lindo. Tem muita gente me ligando, muito jornalista me ligando, Nilson, mas como é que é isso? Então, que eu conheço muita gente da imprensa. Aí eu repito a história, mas você tem como provar? Você tem a gravação? Tem que ter a gravação. Eu tenho, entendeu? A original. Né? Mesmo o Zagallo falando, peguei um trenzinho, fui jogar bola lá em Ubá. E o bacana ali é você ver, cara, um juiz, né? Igual aquele cara falar, o Arnaldo César Coelho, tá emocionado, Arnaldo? Ele tá chorando? Não, tô emocionado. O menino de Ubá trazer isso aqui, o cara pitou final de Copa do Mundo. Bacana demais, né? Aquilo ali é um orgulho pra gente. O Arnaldo, pra mim. O Arnaldo também é outro cara que dá uma entrevista inteira aqui só falando dele, né? O Arnaldo é fantástico, muito bonzinho. Muito. Fica a dica aqui pro Aimorés, tá numa fase também maravilhosa, nova. Eu acho que tinha que colocar um memorial na entrada do Aimorés ali, citando isso, que o Zagallo foi o primeiro com a foto do Zagallo, a foto dessas duas equipes, e deixar aquilo permanente na entrada do Aimorés. Pra esse novo estádio que vai se construir, né? Tanto, eu não sei o que vai se transformar esse aqui, mas acho que tinha que ter aqui essa referência histórica e no novo estádio tem que ter isso aí. Eu mandei pro Juninho, né? Mandei pro menino lá da publicidade, do marketing. Explorar isso de uma forma positiva, né, cara? Lógico. A gente, cara, eu não enjoo de falar. A gente tem que explorar coisas positivas, igual o Dori Barroso, o Nelson Ned. Nelson Ned saiu o livro agora, o livro do Nelson Ned saiu agora, maravilhoso. Cara, tem que trazer para o Ubá, cara. Fazer esse lançamento aqui. Exatamente. Né? Colocar o Ubá em evidência. O Ubá é muito, cara, tem muita história bacana para ser contado, né? Verdade. Maravilha, Nilson Moraes, do Museu Itinerante do Futebol aqui no Conexão Líder. Nós que agradecemos, sempre um prazer recebê-lo. Uma honra, um privilégio poder ter uma pessoa da grandeza do Nilson aqui no Conexão Líder. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta, se Deus quiser, 15 para o meio-dia. Fiquem todos com Deus, um beijão. Tchau, tchau.